O que é o lar? O que é a prece? O que é o culto cristão no lar? Onde surgiu o primeiro culto do evangelho no lar? Quais são os objetivos do culto? Qual o roteiro para a realização do culto? O que pode haver e o que não pode haver no culto? Quais são os objetivos do culto cristão no lar? Enfim, como realizar o culto do evangelho no lar, segundo o Espiritismo? Para responder a essas questões, vamos expor agora o tema: a importância do culto do evangelho no lar. Minhas saudações a todos os amigos e amigas, a todos que nos assistem. Que a paz do Mestre Jesus reine em nossos corações, hoje, agora e sempre. O que é a casa? A casa é a habitação, o cimento, a madeira, os tijolos, os móveis. O que é a família? São pessoas aparentadas que vivem, em geral, na mesma casa. Pai, a mãe, os filhos, o genro, a nora, avós e etc. A família é um grupo de espíritos necessitados em compromisso inadiável para reparação e crescimento. O que é o lar? O lar é o sentimento de união que envolve a família em prol da harmonia doméstica. Temos então dedicação, zelo e tantos outros sentimentos que devotamos àqueles que se unem pela eleição afetiva ou através do impositivo consanguíneo. O ideal seria dizermos: lá em casa, na nossa família, temos um lar. E a prece? A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. A prece é vibração, energia, poder. É o meio de comunicação entre as criaturas e o Criador. Acima de tudo, a prece é sentimento. Mas qual então seria a maneira de orar? Certa feita, Jesus disse a parábola a seguir a alguns que punham a sua confiança em si mesmos como sendo justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças a Deus, por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. E Jesus disse: Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Então, caros irmãos, podemos dizer que, quando orardes, não vos ponhais em evidência. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Orar, enfim, com humildade, como o publicano.
e não com orgulho, como o fariseu. Examinemos os nossos defeitos, não as nossas qualidades. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Quanto possível, abandonar as fórmulas decoradas e viver preferencialmente as expressões criadas de improviso. A prece mental é tão valiosa quanto a prece falada. Fosse a expressão labial imprescindível, os mudos seriam criaturas deserdadas. O essencial não é orar muito, mas orar bem. E qual é a eficácia da prece? Deus nos dará tudo que pedimos pela prece? Não. Deus nos concederá sempre o quê? A coragem, a paciência e a resignação. A prece, ela traz para junto de nós os bons espíritos, dando-nos a força de suportar as provas corajosamente. Por isso, nunca descreia da prece, em tempo algum. Mas em que momentos devemos orar? Não há hora para a prece, mas é conveniente elevar seu coração a Deus no começo e no fim do dia, no almoço. Devemos agradecer o alimento de cada dia. Lembremos que o pão é o alimento do corpo e a prece é o alimento da alma. Mas, então, o que é o culto do Evangelho no lar? É a reunião da família em dia e hora certos para o estudo do Evangelho e oração em conjunto. Como surgiu o primeiro culto do Evangelho no lar? Vamos encontrar essa resposta no capítulo 1 do livro Jesus no Lar, ditado pelo espírito Neio Lúcio. Ele começa dizendo o seguinte: povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade: Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: E o oleiro, que faz para atender à tarefa a que se propõe? Certamente, senhor, redarguiu o pescador, intrigado. Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. O amigo celeste, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: lavrará a madeira, usará a enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se nos não habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta e fez pequeno intervalo e continuou: Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram, a assistência fraterna
uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Porque não está lá, ao redor dela, a sementeira da felicidade, da paz, na conversação e no pensamento? O Pai que nos dá o trigo para o celeiro, através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Em razão disso, o Evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feita como desejas. Jesus, então, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Mas quais são os objetivos do culto? Vamos elencar alguns. Levar ensino de Jesus para a família. Orar em conjunto. Estudo mais aprendizado em conjunto, mais informação doutrinária. Harmonizar e higienizar o ambiente familiar. Melhoria de sintonia vibratória. Esclarecimento e proteção. Fortalecimento espiritual. Atrair espíritos superiores. Afastar espíritos inferiores e sofredores. Mas qual o roteiro para a realização do culto? Para o culto, as providências são simples. Um volume de O Evangelho segundo o Espiritismo, um dia e hora certos, um cômodo onde todos os familiares se reúnam, um frasco com água para ser fluidificada, e sua mecânica também é singela. Faz-se leitura preparatória de livros como Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Agenda Cristã, Sinal Verde, etc. Isso depois de desligarmos a televisão, o som. Inicia-se o culto, gente, com uma prece, tá? Uma prece curta. Não podemos fazer uma palestra na prece inicial. Abre-se o livro, né, o Evangelho, ao acaso. Ou faz-se leitura em sequência, é o mais ideal. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é formado por uma introdução com 4 partes e contém 28 capítulos. Vamos iniciar, então, a leitura em sequência, desde a primeira parte da introdução até o 28º capítulo. Terminando, voltamos para a introdução. A leitura do Evangelho deve ser feita em voz alta, ok? Os presentes comentarão o trecho lido. E o encerramento com uma prece, que também deve ser breve. Qual a duração do culto? Variará de acordo com o número de participantes, geralmente de meia a 1 hora, aproximadamente. E quais são as orientações para a realização do culto? Primeiro, não deve haver intercâmbio mediúnico durante a realização do culto, viu, gente? Nem de mentor. Incentivar a participação das crianças com livros apropriados para a idade. Evitar, com base no trecho lido no tema da noite, fazer observação direta ou indireta a qualquer membro da família, amigo, vizinho, parente ou inimigo. Cada máxima moral lida tem um destinatário certo, nós mesmos. Se os componentes da família se negarem a colaborar no culto, não devemos censurá-los de forma alguma e também não adiar o culto cristão no lar. E as visitas? As visitas não serão igualmente razão para alterar ou transferir as atividades. Devemos convidá-los, né, a participar conosco. Temos que vencer os obstáculos. Se aquela pessoa que chegou no momento da realização do culto não quiser participar, vamos pedi-la que espere num cômodo contíguo ou que volte uma outra hora. E os benefícios do culto?
Quando nós fazemos o culto cristão no lar, em uma casa, toda a rua recebe o benefício. No apartamento, todo o edifício se beneficia. O culto evangeliza os espíritos desocupados que ali estagiam. E ele equivale a um banho renovador. André Luiz, no capítulo 37 do livro Os Mensageiros, o segundo livro, da série de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual, nos diz que o culto não é só um curso de iluminação interior, não, mas um processo avançado de defesa exterior, quando nós criamos uma couraça de proteção para o nosso lar. Então, o culto renova fluidicamente o clima doméstico e faz da própria casa, do próprio lar, um templo do Cristo. E os nossos corações abrem-se mais facilmente à porta ao Mestre Divino. Assim, o lar é o coração do organismo social. E em casa, começa a nossa missão no mundo. Emmanuel, no livro Fonte Viva, no capítulo 156, nos diz o seguinte: a equipe familiar no mundo nem sempre é um jardim de flores. Por vezes, é um espinheiro de preocupações e de angústias, reclamando-nos sacrifício. E no livro Vida e Sexo, Emmanuel nos diz o seguinte: pais e filhos são originariamente consciências livres, livres filhos de Deus, empenhados no mundo à obra de autoburilamento, resgate de débitos, reajuste e evolução. E em Missionários da Luz, André Luiz nos diz o seguinte: o lar não é somente a moradia dos corpos, mas acima de tudo a residência das almas, o santuário doméstico que encontre criaturas amantes da oração e dos sentimentos elevados, converte-se em campo sublime das mais belas florações e colheitas espirituais. Sim, encerramos a nossa simplória exposição com alguns trechos da prece de Eurípides Barçanufo intitulada Deus. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus. Reconheço-vos, eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos, eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos, eu, Senhor, na formação das nebulosas, nas origens dos mundos, na gênese dos sóis, no berço da humanidade, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos, eu, Senhor, quando ora, Pai nosso que estais nos céus. Assim, solicitamos a todos que deixem o seu like, ative as notificações, se inscreva em nosso canal e faça seus comentários no espaço que fica logo abaixo da descrição desse vídeo. E qualquer dúvida sobre o culto, é só perguntar nos comentários, ok? Fiquem em paz e até a próxima oportunidade.